Quando me deram um tema durante a programação, eu falei que legal, é uma coisa diferente que a gente normalmente não vê, mas eu não tinha noção absolutamente nenhuma o quão é grande os diferentes mundos que abrangem essas circunstâncias específicas. E seria absolutamente ou praticamente impossível esgotar o assunto numa apresentação de 15 minutos em que eu vou ter de esgotar. Então eu vou fazer, na verdade, o caminho das pedras e dar algumas pequenas receitinhas de bolo para vocês, mas é óbvio que todas as referências que forem utilizadas, se vocês quiserem, a gente pode passar para vocês, e tem uma característica interessante nos pacientes especiais. Por serem especiais, o número de trabalhos, apesar de existirem alguns trabalhos legais, a qualidade dos trabalhos é ruim e o N não costuma ser muito grande. Então isso dificulta até para as diretrizes colocar graus de evidência em cima dessas situações específicas. A gente vai começar com relação às gestantes. Então, alguns fatores, alguns fatos importantes com relação às gestantes. Primeiro, esse fator aqui é um fator importantíssimo. Tá? A incidência de trombose venosa nas gestantes é 4 vezes maior do que nas pacientes não gestantes. Calma, gente, as mulheres, por favor, não se desesperem. A incidência, de uma maneira geral, ela é baixa, 0,2%. Mas isso é importante colocar em mente, por quê? Porque são as pacientes que, às vezes, vão ao consultório da gente e não querem usar contraceptivo porque estão com medo de ter trombose venosa. Tá? E isso daí é uma coisa que a gente tem obrigação e a gente tem dever de mostrar que o contraceptivo oral é uma coisa que pode prevenir a trombose venosa mais do que, eventualmente, uma gravidez. Tá? Esse risco ele aumenta, inclusive na questão no puerpério, é um dos momentos onde a trombose venosa pode aumentar sobremaneira, e quando ocorre, em torno de 80% são tromboses venosas e a menor parte é a embolia pulmonar. E esse aqui é um fator muito interessante. Toda paciente gestante deve ser avaliada com relação ao risco de desenvolvimento de trombose venosa. Tá? E para isso, nós temos scores, o pessoal pode tirar foto e tudo, mas eu já vou falar para vocês, porque eu vou passar rápido isso aqui. Nós temos scores que calculam isso, os fatores de risco com relação a isso. Existem o manejo de pacientes gestantes, existe o manejo de pacientes no pós-parto. E um detalhe, gente, isso aqui está disponível free. Tá aí o site, ó, só vocês acessarem, é do Royal College, tá? É do Colégio Real Britânico de Ginecologia e Obstetrícia. Você entra no site, acessa isso daí, vocês vão ter acesso a isso daí tudo de maneira muito prática, né? É na íntegra, não tem nenhuma necessidade de ter um acesso especial para isso daí. Tá? Algumas observações interessantes. Para bloqueio, não há necessidade de fazer nenhum tipo de preparo especial. Aqui se coloca de 12 a 24 horas antes da paciente fazer, aquela que vai fazer a profilaxia. Existem as doses maiores e menores. Quando tem dose muito alta, você tem que fazer a última dose 24 horas antes do seu bloqueio. Caso você não consiga fazer isso em alguma dessas situações, você tem que considerar fazer outro tipo de anestesia eventualmente. Mas vamos lá. A profilaxia mecânica, o Elias vai falar, mas com relação às gestantes especificamente. Pacientes que vão ser submetidas a cesárea, que não tem nenhum esquema de profilaxia e estarão imobilizadas, elas devem usar a compressão pneumática intermitente. Tá? E aqui a mesa é antiembolismo. Pacientes que não podem, ou pacientes que têm alto risco de sangrar. Essas pacientes são candidatas a usar a heparina de baixo peso molecular durante a sua estadia no hospital. Tá? E aqui é uma coisa extremamente importante. Pacientes com alto risco, você tem que associar principalmente a meia de compressão elástica, e a bomba de compressão pneumática e as meias. E tem um detalhe, que acho que o Elias vai falar. Meia de compressão antitrombo é feita para caminhar. Você vai dar uma meia para uma paciente que vai ficar parada lá, você não está ajudando em absolutamente nada, você está atrapalhando. Então use a bomba de compressão pneumática. Não, o paciente precisa mobilizar o paciente que está parado, quietinho. A bomba de compressão pneumática tem que usar. Sim, a bomba de compressão. E pacientes, aqui essa citação da diretriz, que pacientes gestantes que fazem viagens longas por mais de 4 horas também seria aconselhável usar meias de compressão. Bom, pacientes idosos. A mensagem aqui é que pacientes, a idade ela aumenta a chance de trombose venosa, principalmente a partir dos 75 anos de idade. Alguns estudos transversais mostram que já a partir dos 65 já seria um fator de risco por si só. E esse aumento é exponencial de acordo com a progressão da idade. E a questão do paciente idoso é que é um paciente que normalmente ele tem a presença de comorbidades, né, doenças associadas e principalmente a imobilização.
E aqui é o seguinte, resumo da ópera para o paciente idoso. Trate-o como se fosse um paciente adulto normal. Não existe nenhuma especificação, a não ser que o paciente tenha algum problema renal, algum problema hepático, que nós vamos falar no final com relação ao ajuste de doses, né? Esse sim é um mundo à parte também. Esse é o principal mundo à parte, onde tem algumas coisas interessantes, alguns trabalhos. Pacientes com câncer. Como é que se faz profilaxia em pacientes com câncer? De uma maneira geral, detalhe com o paciente idoso. No paciente idoso, tem a questão do uso dos anticoagulantes orais. Para resumir, drogas para se utilizar na profilaxia. O Ramaciotti já falou, o Elias já falou, são as drogas injetáveis, com exceção de pacientes ortopédicos, que nessa faixa etária os pacientes ortopédicos acabam se encaixando, então a gente vai utilizar os novos anticoagulantes. O câncer é um fator de risco forte e independente para a trombose venosa. O paciente com câncer é um paciente protrombótico, tá? Isso é um fato que todo mundo precisa gravar. A malignidade aumenta em 7 vezes a chance de trombose venosa, é responsável por mais de 18% no número total de tromboses venosas, globalmente falando, e a cirurgia maligna ela é mais importante na incidência de trombose venosa do que a malignidade clínica. E como é que você vai fazer o score para pacientes clínicos, né? Existe o score de Khorana, já foi comentado. O score de Khorana foi publicado em 2008. Um detalhe importante: esse aqui é o CATS, que é um outro score também, que eles aumentaram aqui, a pecelectina e o dedímero e criaram o score de CATS. Só que o Khorana é feito para pacientes em vigência de quimioterapia. Então, o trabalho, quando foi desenvolvido, ele foi feito para pacientes que estavam fazendo quimioterapia. O CATS, por outro lado, os pacientes foram considerados como curados, como tratados, e esses pacientes já não estavam fazendo tratamento. Pacientes ambulatoriais, não há necessidade de profilaxia de rotina para pacientes com câncer de maneira ambulatorial. Algumas exceções, pacientes com alto risco de trombose venosa, como mieloma múltiplo, usando talidomida ou lenalidomida, pacientes com Khorana, score de Khorana muito alto, e aí é um detalhe interessante, que isso é de uma diretriz, mas só que o score de Khorana alto, relembrando, o paciente tem que estar fazendo quimioterapia. E pacientes com história prévia de trombose venosa, isso tem que ser decidido caso a caso, não tem regra, não tem nada definido com relação a isso. Pacientes hospitalizados, pacientes com câncer hospitalizados. A prevenção é recomendada, como o Ramaciotti falou, para aqueles pacientes que estão imobilizados. O paciente que está fazendo o tratamento, mas é um paciente que está caminhando, é um paciente que está ativo, não há necessidade de fazer tromboprofilaxia química nesses pacientes. E quando é recomendada, a heparina de baixo peso molecular, o fondaparinux, a heparina não fracionada, são as drogas recomendadas. Pacientes cirúrgicos. Utilização da profilaxia vai de 12 a 24 horas antes, vai depender um pouco do risco e da dose de heparina que você está usando, e você tem que voltar a essa profilaxia, e que varia um pouco de 8 a 12 horas, dependendo do que o paciente tem. E aqui é o mais importante, gente: 1 semana, pelo menos, de profilaxia, se você começar a utilizar. É o que a gente vê muito na prática, as pessoas dando 2, 3 doses, e o paciente começa a andar e o colega, eventualmente, já para de usar a profilaxia química. Começou a usar a profilaxia química, use por pelo menos 7 a 10 dias. Tá? A duração da prevenção ela vai ser aumentada, o Elias já comentou, para cirurgias abdominais e pélvicas, para normalmente 4 semanas com pacientes com câncer, e a combinação de regimes farmacológicos e mecânicos, principalmente nos pacientes de alto risco, é altamente recomendada, né? Então, é uma profilaxia mecânica junto com a profilaxia farmacológica. Crianças. Isso aqui é o que a gente tem, não existe score preditivo de avaliação de trombose venosa para crianças especificamente, mas o que a gente tem do ISTH é a gente observar fatores que aumentam a chance dos pacientes pediátricos terem trombose venosa, que são esses daqui, e esse daqui, que é a presença onde é que está aqui? A presença quer ver? Aqui, ó, presença de catéter venoso central. Isso é uma coisa interessante. Saiu um estudo de revisão há um tempo atrás, mostrando que catéteres inseridos perifericamente, mais centrais, têm mais chance de ter trombose venosa associada de membro superior do que os catéteres centrais inseridos aqui na região proximal, tá? Então é uma coisa que isso não existe em diretriz, eu só estou dando um dado interessante para vocês.
E o que a gente precisa saber é não usar a profilaxia também em pacientes pediátricos de forma rotineira, até porque dificilmente o menino para na cama. Então a criança normalmente ela está ativa, ela está movimentando, e caso a caso a gente tem que considerar, e esse aqui são situações onde a gente tem fatores combinados, onde leva a gente a pensar um pouquinho mais com relação à profilaxia, que é a obesidade, né, isso aí está extremamente prevalente, principalmente nas crianças. Pacientes adolescentes, na verdade, são pacientes que podem ser considerados, às vezes, como adultos, dependendo, inclusive, do tamanho, do peso, o uso de contraceptivos hormonais e pacientes que estejam hospitalizados por razões cirúrgicas. A dosagem, isso é uma coisa também que todo mundo fica perguntando como que se utiliza, né? A dosagem, de acordo com o peso e ajustada ao anti-10A. 85 unidades por quilo, no máximo 5.700 por dia. Os picos de anti-10A, você tem que medir a cada 3 ou 5 dias e tem que manter o nível de 0,3 a 0,4 unidades por ml. Aí tem uma pergunta interessante que as diretrizes não mostram, mas espera aí, isso aqui a gente está falando, você vai usar 5.700 unidades por dia para um adolescente que tem 16 anos e pesa 89 quilos? Não. Na verdade, você vai tratar isso daí como se fosse um adulto, com relação à questão da dose, porque as heparinas de baixo peso molecular recomendam o ajuste de dose para pacientes abaixo de 47, 50 quilos. Acima desse peso, normalmente você considera as doses como pacientes adultos. Pacientes obesos. A obesidade também já é um fator considerado como moderado ou alto para a tromboembolismo venoso. Começou a usar, principalmente em cirurgias bariátricas, 3 a 4 semanas de duração, tá? Juntamente com a bomba de compressão pneumática na fase inicial. Usar heparina de baixo peso molecular em vez da heparina não fracionada, isso de acordo com as diretrizes. E com relação à questão de dose também, às vezes as pessoas perguntam, dose, cirurgia bariátrica, 30 a 40 miligramas de 12 em 12 para pacientes com risco moderado, 40 a 60 de 12 em 12 em pacientes de alto risco. Pacientes obesos, ou seja, aqueles que são obesos, mas que não estão fazendo cirurgia bariátrica. Esse seria o regime recomendado, e tem um regime de uma sociedade de cirurgia que fala, que é bastante interessante também, que eles fazem de acordo com o índice de massa corpórea. Índice de massa maior ou igual a 40 miligramas de 12 em 12, maior que 50, de 50 a 60 miligramas de 12 em 12 por um período que vai de 3 a 6 semanas. Isso aqui o Ramaciotti já falou, a gente não vai comentar. O que a gente vai comentar é, caso os pacientes tenham problemas renais, considerar o uso da heparina de baixo peso, a heparina não fracionada, porque a heparina não fracionada, a metabolização dela é hepática, então você não vai ter tanto problema. Obrigado, gente.